Ele estava cercado por amigos dela, sorrindo, tentando se sentir parte, mas carregando um segredo que nunca quis compartilhar. Tentando manter a compostura, ele riu por fora, mas por dentro, algo quebrava em silêncio. Até que ela resolveu fazer piada. 3 frases, uma risada coletiva e anos de confiança foram esmagados ali, na frente de todos. Não foi só uma piada, foi uma traição. E naquele momento, ele entendeu que às vezes, o verdadeiro golpe não vem de um inimigo. Esposa humilhou seu marido por seu tamanho para todo o seu grupo de amigas e agora? Então, no último fim de semana, meu grupo íntimo de amigas se reuniu para nossa tradicional noite do vinho. É tipo um evento mensal nosso. A gente revezava as casas, levava petiscos, abria umas garrafas e colocava o papo em dia, fofocas, dramas, qualquer coisa que surgisse. Dessa vez, fui na casa da Alissa. Ela tem esse jardim de inverno fofíssimo com luzinhas, almofadas grandes espalhadas, bem estilo Pinterest. O clima estava ótimo. A gente tinha acabado de terminar a segunda garrafa de rosé e a conversa fluía do jeito que sempre fui depois que todo mundo fica meio alegrinho. Naturalmente, o assunto foi parar em relacionamentos, como sempre acontece. Minha amiga Maddi, que tá saindo com um cara novo há uns 2 meses, começou a falar do namorado. Primeiro, foi aquele papo fofinho de sempre, que ele é atencioso, cozinha para ela, manda mensagens de bom dia, blá blá blá. Aí, como sempre, a conversa foi parar no quarto. Juro, metade das nossas conversas quando tem vinho acabam indo parar em sexo. A Maddi meio que hesitou, girou a taça e soltou essa boba. Ele é menor do que estou acostumada. Claro que isso chamou a atenção de todo mundo. Dava até para ouvir os pensamentos rodando na cabeça de cada uma. Jaime se inclinou para frente e perguntou, menor como? Eu meio que esperava que a Maddi fosse desconversar, mas não. Ela disse direto, tipo, um pouco menos de 5 polegadas, cerca de 12,7 centímetros, ponto. Aí vieram as reações, sobrancelhas erguidas, os simpáticos, risadinhas curiosas. Ninguém foi maldosa ou algo assim. Era só uma daquelas conversas sinceras, alimentadas pelo vinho, em que todo mundo está mais solto do que o normal. A Maddi disse que não estava julgando nem nada, só que estava se acostumando. Agora, aqui é onde talvez eu tenha falado demais, mas na hora nem achei que fosse algo tão sério. Eu ri, e, com a cabeça de quem já bebeu vinho, falei algo tipo, 5 polegadas? Esse é o tamanho do meu marido. Eu me acostumei, e agora nosso sexo é realmente muito bom. Bom, isso abriu as comportas. De repente, a gente estava se conectando com essa descoberta acidental. Maddi riu, brindou a taça com a minha e disse, somos as irmãs das 5 polegadas. Jaime entrou na onda gritando, high fives pelas 5. E, do nada, a gente estava literalmente dando high fives e rachando o bico. Até a Sarah, que geralmente é mais contida, falou, vocês estão fora de controle hoje. O resto da noite seguiu mais ou menos nessa vibe. Abrimos a terceira garrafa. Não é meu momento de maior orgulho. E, a partir daí, sempre que alguém falava algo engraçado ou fazia um bom comentário, a gente dizia high five, irmã. Virou uma piada recorrente da noite. Nada maldoso ou com má intenção. Era só aquele tipo de brincadeira interna que surge na hora. Enfim, a noite terminou lá pelas 1h da manhã. Peguei um Uber pra casa, entrei de mansinho porque meu marido já estava dormindo, e foi isso. No dia seguinte, acordei com uma leve dor de cabeça e lembranças vagas das bobagens que falamos. A piada das irmãs das 5 polegadas ainda me fez rir, mas aí tive um momento de talvez eu devesse avisar meu marido. Digo, são minhas amigas, a gente também se encontra em casal às vezes, noites de jogos, churrascos e tal, e é só uma questão de tempo até alguma delas soltar um irmã das 5 polegadas na frente dele ou, pior, relembrar a conversa meio bêbada. Então, enquanto a gente fazia o café da manhã, falei meio casualmente, olha, só pra você não ser pego de surpresa, ontem na noite do vinho estávamos falando do novo namorado da Maddi, e o assunto de tamanho veio à tona. Eu meio que mencionei o seu. Foi só de passagem, nada demais. Eu disse que nossa vida sexual era boa, e aí a conversa virou piada. Começamos a nos chamar de irmãs das 5 polegadas. Foi numa boa, tudo em tom de brincadeira. Sinceramente, achei que ele fosse revirar os olhos ou rir um pouco. Em vez disso, ele congelou no meio de passar manteiga na torrada e me olhou como se eu tivesse dito que publiquei o histórico de busca dele no outdoor na Times Square. Você contou pra elas isso? Sim, mas tipo, nem foi algo grande. A Maddi que começou. E você contou o tamanho do meu pau. E agora tem um apelido sobre isso. Quando ele falou desse jeito, pareceu pior. Mas não é como se eu tivesse dado medidas exatas com gráficos ou passado diagramas por aí. Foi só uma conversa espontânea, alimentada por vinho, que acabou crescendo. Tentei explicar isso pra ele, mas ele não aceitou.
Ficou muito quieto e depois disse algo como: "Não acredito que você contou isso. Estou completamente humilhado." Ele disse que estava envergonhado e que não achava que conseguiria mais conviver com minhas amigas. Tentei dizer que não era nada daquilo, que ninguém zombou dele, que não foi uma sessão de deboche, mas ele só balançava a cabeça dizendo: "Você não tinha o direito." Dormiu no quarto de hóspedes naquela noite. Agora, é o seguinte, eu entendo que talvez eu não devesse ter compartilhado isso, ok? Mas não foi com maldade. Foi um comentário casual, feito no momento de identificação, que virou uma piadinha inofensiva. O resto da noite nem foi sobre ele, a gente só estava sendo boba. Eu não entendo por que ele está levando isso tão a sério. Achei que fosse só orgulho ferido, talvez coisa de homem. Mas ele ainda está frio comigo. A gente quase não se falou desde então, exceto quando ele disse que não quer ver minhas amigas de novo por tempo indeterminado. Ele também disse: "Você precisa entender o quanto me envergonhou", que, honestamente, me pareceu um pouco demais. E é aí que estamos agora. Atualização, uau, ok. Eu realmente não esperava esse tipo de reação. Honestamente, achei que algumas pessoas diriam para eu pedir desculpas e talvez algumas falassem que não foi grande coisa. Em vez disso, parece que metade do Reddit está pronta para me crucificar por algo que eu ainda acredito que foi um comentário feito de forma leve em um ambiente descontraído. Então aqui vai uma atualização. E sim, vou abordar alguns dos comentários mais intensos também. Primeiro, sim, eu contei para ele o que aconteceu, porque eu não queria que ele fosse pego de surpresa. Isso não é esfregar na cara, é ser honesta. Eu poderia simplesmente nunca ter mencionado e torcido para que ninguém nunca falasse sobre isso de novo, mas isso teria sido pior. Eu mesma contei porque respeito ele o suficiente para ser direta. Então, não, eu não sou uma vilã gargalhante, humilhando meu marido por diversão. Segundo, não sou uma pessoa emocionalmente insensível. Eu me importo com meu marido e nunca tive a intenção de machucá-lo. Eu contei uma história que aconteceu durante uma noite do vinho com minhas amigas mais próximas, mulheres que conheço há anos. Não postei o nome ou a foto dele online. Não coloquei isso em um outdoor. Não quis transformar isso em um acontecimento. Só saiu um pouco do controle. Se algo, achei que compartilhar que tive a mesma experiência que a Maddi era uma forma de apoiá-la. E antes que as pessoas comecem a espumar pela boca por causa do comentário, me acostumei com isso. Sim, eu disse isso. E não é uma ofensa velada, é só verdade. Sexo não é só sobre tamanho, e às vezes leva tempo para se entenderem. Isso não quer dizer que eu não amo fazer sexo com meu marido. Eu amo. Mas, Deus me livre, eu dizer algo um pouco sem filtro depois de 2 taças de vinho. Algumas pessoas fizeram comparações absurdas tipo: imagina se seu marido fizesse piada com seus peitos. Ok, vamos por esse caminho então. Eu tenho seios pequenos, sempre tive. Ele já brincou sobre isso, com carinho, e eu não levo pro lado pessoal. Na verdade, eu mesma brinco sobre isso. Já me referi a mim mesma como a presidente da Liga de Seios Pequenos, entre amigas. E isso não é o fim do mundo. Eu não estou chorando no banheiro porque alguém notou que eu não tenho seios dedé. Eu tenho outras inseguranças também. Não gosto das minhas coxas. Odeio meu perfil lateral. Mas se ele risse disso em um contexto de brincadeira com pessoas próximas, provavelmente eu riria também. Não é tão sério assim. A parte que realmente me frustra é que as pessoas estão agindo como se eu tivesse transmitido isso pro mundo inteiro. Foi uma noite privada, em uma casa privada, com amigas de confiança. Eu não quis que fosse um ataque. Não achei que seria levado tão a sério. Eu queria não ter dito isso agora, claro, mas só porque estou cansada de andar em ovos por algo que claramente não foi feito com malícia. Para quem disse que estou manipulando o público ou retratando ele como um bebê. Sério mesmo? Eu perguntei se ele estava exagerando porque eu realmente não tinha certeza. Eu não disse, ele é um bebê, me digam que estou certa. Eu disse que fiquei surpresa com o quanto ele ficou chateado e queria ouvir outras opiniões. O Reddit é literalmente o lugar onde as pessoas vêm buscar isso. E sim, ele ainda está chateado. Quase não falou comigo a semana toda, exceto por questões básicas. Roupas, roupa, carro precisa de gasolina. Ainda está dormindo no quarto de hóspedes. Eu já pedi desculpas mais de uma vez. Disse que não quis ser maldosa. Disse que o amo e que ele é tudo pra mim em todos os sentidos que importam. Mas se ele está esperando que eu chore de vergonha ou suplique perdão pelo resto do ano, isso não vai acontecer. Eu não acho que devo ser arrastada para sempre por uma piada que nem sequer foi feita para zombar dele. Foi sobre compartilhar um momento com uma amiga que se sentia insegura e rir disso juntas. Só isso, e para as pessoas que continuam agindo como se eu tivesse exposto ele ou violado a confiança dele. De novo, isso não foi em um fórum público. Foi numa sala de estar com amigas íntimas.
Algumas delas já compartilharam muito mais sobre seus parceiros do que eu já compartilhei. Não é como se eu tivesse contado para estranhos em um podcast. Essas são mulheres com quem convivemos regularmente. Elas não estavam rindo dele, estavam rindo com a gente. De qualquer forma, disse o que tinha para dizer. Ele leu os comentários. Sinceramente, acho que isso o deixou ainda mais retraído, o que é péssimo. Achei que talvez ele visse algumas opiniões diferentes e se sentisse melhor. Em vez disso, parece que ele só internalizou as piores. Ainda acho que vamos ficar bem. Já tivemos brigas antes e sempre conseguimos resolver. Mas eu não vou me arrastar para sempre por algo que veio de um lugar de conexão, não de crueldade.